Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do canal Estuda Kardec. Nesta noite, dia 3 de julho de 2024. E hoje estou sozinho, vamos rodar a nossa vinheta. A nossa vinhetinha já rodou e eu estou aí de volta com vocês. E como eu estou sozinho, até a vinheta hoje foi curtinha para a gente poder ganhar tempo, que eu ainda tenho que falar ainda da minha querida Fraternidade Sem Fronteiras. Doações para a Fraternidade Sem Fronteiras, vocês podem encontrar o meio de fazer esta doação através do site da Fraternidade Sem Fronteiras, que é www.fraternidadesemfronteiras.org.br, e também pelo Pix, que eu vou deixar passando aqui para vocês durante os nossos trabalhos. Está aí o Pix, lá da Fraternidade Sem Fronteiras, onde nós podemos ajudar as nossas crianças lá da África, que depende muito, 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 muito da nossa ajuda, da nossa colaboração. E aqueles que puderem contribuir, que assim o faça, ou pelo Pix, ou indo lá na página da Fraternidade Sem Fronteiras e fazendo lá sua doação mensal. Você faz lá a sua inscrição, coloca lá o valor que você quer fazer a doação e todo mês você vai receber um boletozinho e vai contribuir com as nossas crianças, com nossos irmãos, né? Lá da Fraternidade Sem Fronteiras. Ok? Para a nossa reflexão de hoje, nós temos aqui Maria Dolores. Não digas. E vamos logo a executar esse trabalho lindo de Maria Dolores. Não digas, Maria Dolores. Não digas, não sou feliz, ante a dor que te acrisola. A terra é sublime escola, lembrando imenso jardim. Fita o quadro que te cerca, do mar às mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes. Tudo é vida aos céus sem fim. Não fales que vês apenas seres fracos e infelizes, trevas, chagas, cicatrizes, tristeza, nódoa, pesar. Recorda que não cresceste sem apoio, sem afetos, sem os laços prediletos que brilham no próprio lar. Não fales que a solidão fez-se-te o mal sem remédio, que nada te cura o tédio, que não sabes de onde vem. Sai de ti mesmo e olha em torno, verás por todos os lados os irmãos infortunados, rogando o amparo de alguém. Não digas que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença dos que se fazem a Deus. Conta as forças que te apoiam, de certo perceberás que a luta é o preço da paz e tudo é bênção de Deus. Tudo é bênção de Deus, isso mesmo. E eu esqueci de falar com vocês sobre também, apesar de que no final
eu vou colocar para vocês. Eu esqueci de falar para vocês sobre o 5º Congresso do Espiritismo.net, que vai ser no dia 28 e no dia 29 de setembro deste ano, tá? As inscrições já estão abertas lá no site www.espiritismo.net/congresso. Dá uma entradinha lá e vê como é que você faz a sua inscrição e compareça lá, vamos lá dar um abraço nos amigos. Vai ter muita gente bacana lá, gente que a gente não vê há muito tempo, que a gente não dá um abraço. E eu pretendo estar lá, sim, se Deus quiser. Vai ser aqui na Tijuca, no Clube Municipal. Não tem como errar, tem espaço lá para todo mundo, não vai faltar abraço e carinho da galera toda que está lá. Ok, meus queridos irmãos? Então, vamos agora, antes de começarmos o nosso trabalho, aqueles que assim desejarem, fechar os nossos olhos, vamos fazer uma pequena oração de agradecimento. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelo alimento, pelos amigos, pela família, pela saúde. Que Deus nos ampare, nos auxilie e que Ele nos conserve o amor no coração e no nosso cérebro. Que Ele nos inspire nos estudos da noite de hoje, que os bons trabalhadores estejam com a gente até o final desse trabalho. E é por isso que nós damos graças a Deus. Hoje eu estou aqui no comando sozinho. A professora tinha um outro compromisso e não poderia faltar, porque já estava agendado já há algum tempo, e largou na mão dos alunos, né? Os alunos têm que se virar. Um aluno faltou, não está aqui com a gente. Deixa eu dar boa noite aqui para quem chegou. Ô, Elisa, seja bem-vinda. Elisa aí, ó, pontual com a gente agora, hein? Está sempre aí. Nossa querida amiga Miriam também aí, pontual com a gente, sempre aí nos prestigiando, e a todos os outros irmãos que estão vendo agora ou que verão depois a nossa live, não se esqueçam de dar o like, ok? Se quiserem dar a sua sugestão, vocês podem dar também lá pelo próprio vídeo, ali onde tem ali aquele campo de observações, não é isso? E colocar ali as suas referências, as suas sugestões, né? Compartilhe também, se quiser, pode compartilhar, não tem problema. Ou então, aqui lá vai, vamos lá. Está aí, ó. Esse não, deixa eu ver que hoje eu estou sozinho. Eu falei, quando eu estou sozinho aqui, ó, mas danado, aqui está. O nosso e-mail, estudandokardecrj@gmail.com. Se quiser falar conosco, quiser fazer algum comentário, mas não quiser fazer aqui pelo chat, pode mandar um e-mail lá para estudandokardecrj@gmail.com, ok? E eu, como todo mundo já sabe, hoje o estudo do livro Céu e Inferno é o capítulo 3, do item 9 em diante, ok? E eu vou começar a leitura para vocês. O livro que eu estou usando eu ainda não baixei ainda. Eu tenho que baixar ou comprar um livro da FEB, que é o que quase todo mundo usa, mas eu uso o livro da tradução do Herculano Pires, porque o Herculano ele traz nota de rodapé. E eu acho, na minha opinião, todos eles são bons, não tem nenhuma tradução que seja ruim, mas eu gosto porque eu acho ela bem atual, é no linguajar mais próximo, entende? Foi, eu acho que uma das últimas traduções que foram feitas, ou coisa parecida, eu não tenho certeza, não estou afirmando, mas a gente pode, com certeza, ter boas referências, porque ele coloca algumas notas de rodapés. Okay? Vamos lá. Item 9 diz o seguinte:
Uma só existência corpórea é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo que possui de mal. E eu já interrompo logo aqui, ok? A gente sabe que numa encarnação só não vamos dar conta do recado, de maneira alguma, né? São muitas coisas que a gente tem pendentes de vidas anteriores. E a gente, na hora da reencarnação, faz aquela listinha lá. Não, eu vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou botar esse em dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por muitas das vezes eu tenho certeza absoluta que somos orientados a não fazer uma mala tão grande para trazer para cá, mas assim mesmo, por muitas vezes a gente acha que vai dar conta do recado e acaba não dando. Ainda acaba, às vezes, criando até mais, né? Voltando com aquilo que não resolveu e levando ainda mais alguma coisa. Então, se a gente não fizer nada a mais aqui, já estamos no ganho, né? Nós já estamos ganhando aí alguma coisa, né? Eu vou deixar aqui a pedido, já me fizeram o pedido aqui, de deixar rodando o Pix da Fraternidade Sem Fronteira, que eles estão precisando muito lá, gente. Então, vou deixar só rodando ele. Vocês já sabem qual é o estudo de hoje. Não vem ao caso. E continua. O selvagem, por exemplo, jamais poderia atingir, numa só encarnação, o nível moral intelectual de um europeu dos mais avançados. Esse é o exemplo que Kardec dá aqui, né? Isso seria materialmente impossível. Deveria ele, então, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que o desenvolvimento de suas faculdades lhe poderiam proporcionar? Faz ele a pergunta. Não, claro que não. Ele não ia se manter eternamente lá um homem primitivo. Por causa de quê? A resposta é simples. Se alguém souber e quiser responder, pode responder. Por causa de uma coisinha chamada reencarnação. A gente está sempre reencarnando e trazendo aprendizado. Então, a gente não ficaria na ignorância eternamente, né? Nós fomos criados, sim, simples e ignorantes, né? Mas, com o passar das nossas reencarnações, nós vamos adquirindo conhecimento que não perdemos jamais, eles ficam aqui no nosso HD guardadinhos, né? Algumas coisas a gente tem até alguma lembrança, uma vaga lembrança, outras não, e isso é necessário, também é uma outra história que eu não vou abrir aqui agora para a gente falar sobre isso, mas em cada encarnação a gente vai trazendo, porque quando a gente volta para a nossa casa verdadeira, lá a gente estuda bastante, lá a gente aprende bastante. E quando volta para cá, volta com esse conhecimento. Entendeu? O simples bom senso repele essa suposição, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus, bem como da lei de progresso que rege a natureza. Eis porque Deus, soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quanto forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Foi o que eu acabei de dizer, são as reencarnações. Uma coisa que a gente não vai escapar, não tem como escapar, é chegar à perfeição. Que leve séculos e séculos e séculos, mas um dia a gente vai chegar lá. E não seria justo, né? Deus não nos dá essa oportunidade. Por isso que nós, espíritas, não acreditamos nesse negócio de inferno, né? Que pai é esse que simplesmente me larga para lá para o inferno, queimando lá no mármore do inferno,
como costuma se dizer, e não me dá a chance de redimir o meu erro? Não me dá a chance de aprender de novo com isso? Não seria um pai bom, né? Mas nosso pai é justo e ele nos dá essa oportunidade. Em cada nova existência, o espírito apresenta com o que adquiriu nas precedentes em aptidões, em conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada vez que a gente vem, a gente aprende coisa e leva disso. A única coisa que a gente vai levar de volta é o conhecimento, é o aprendizado. Se aprendemos aqui, a gente não vai esquecer jamais. E a gente vai carregar isso com a gente. Isso é uma das coisas que a gente vai levar. Com certeza. O resto vai ficar tudo aqui porque é por empréstimo. O corpo, o aluno chegou atrasado, pediu para entrar e não entrou, está ele aí, ó. Chegou agora, deixa eu dar uma boa noite para ele. Dá uma olhadinha no teu zap. Seguindo, em cada nova existência, eu vou repetir, em cada nova existência, o espírito se apresenta com o que adquiriu nas presentes em aptidões, em conhecimento intuitivos, inteligência e em moralidade. Cada existência é, assim, um passo dado no caminho do progresso. Cada vez que a gente vem aqui, a gente progride um pouco. Nem que seja um degrau, mas a gente vai subir. A gente nunca retrocede. Isso não, jamais. Mas ir para frente, nem que seja um pouquinho, mas a gente vai, né? Aqui no meu livro, como eu falei logo no início, o nosso querido e amado patrono, ele traz uma nota de rodapé na qual eu gosto muito de ler, que traz, às vezes, informações muito boas também para a gente. E eu vou ler a nota de rodapé que Herculano deixou aqui para a gente, ou melhor, 2 notas de rodapé desse texto aqui. Deixa eu ver para vocês. Não, 2 não, uma só. Uma foi da semana passada. Temos aqui, diz Herculano, um princípio bem conhecido de pedagogia. A educação não tem por finalidade transmitir conhecimentos, mas preparar o educando para a aquisição de conhecimentos. O que se passa na reencarnação é precisamente isso. Podemos aprender muito numa existência, mas não são os conhecimentos formais que interessam ao espírito, e sim o seu treinamento no aprendizado que desperta as suas faculdades cognitivas, a sua capacidade. Cada encarnação predispõe o espírito de assimilar conhecimentos, porque eu falei agora mesmo para vocês também. Em cada encarnação a gente aprende coisas novas, né? Mais avançados que na seguinte. Por isso é que não nascemos com a cabeça cheia, cheia de dados, de informações, mas aparelhada com as intuições que nos determinam a vocação e habilidade para diversos setores de atividade. Como ele diz, não dá para encher o HD todo. Não dá para colocar tudo lá de uma vez. Nós vamos trazer, dentro disso que estamos chamando aqui agora, né, hipoteticamente de HD, tá? Aqui no nosso cérebro, o que é necessário para essa encarnação. Mas tudo que já aprendemos em outras encarnações está guardadinho aqui. E de vez em quando uma clica e a gente põe ela em prática ou detém alguma coisa que não deveríamos estar fazendo.
A vida social é necessária, porque só ela possui os estimulantes capazes de despertar no cérebro novo que vamos possuir as suas faculdades latentes. Isso explica o motivo por que as crianças abandonadas na selva ou isoladas no meio social, sejam essas crianças de rua, não revelam desenvolvimento mental. Lembramos a mais autêntica de Sócrates, ou seja, o processo por que ele usava para arrancar o conhecimento de dentro dos seus próprios discípulos, ao invés de aplicar-lhes no ensino didático. Nota de Herculano Pires. E continuando o item 9. A encarnação ela é inerente à condição de inferioridade dos espíritos. Ela se torna desnecessária para aqueles que romperam esses limites e progridem espiritualmente ou nas existências corporais dos mundos superiores, onde nada mais existe de materialidade terrena. Então, todo conhecimento ele é usado, tanto aqui quanto do outro lado, até nas altas esferas. Para esses, a encarnação é voluntária, o fim de exercer sobre os encarnados uma ação mais direta no cumprimento das missões de que tiverem encarregados. Eles aceitam as suas vicissitudes e seus sofrimentos por abnegação. Quando chegamos a um determinado limite, que a gente não precisa mais dessa vestimenta e a gente quer reencarnar, é para ajudar. É sempre para ajudar, né? É uma reencarnação que a gente faz por missão, né? Como Jesus. Jesus não precisava reencarnar, mas a missão dele era importantíssima e ele teve a opção de vir reencarnar outra vez na Terra e nos trazer um conhecimento novo depois de Moisés. Não é isso? Ele atualizou, vamos dizer assim, ele atualizou aquilo que a gente já sabia anteriormente, com novas palavras, um novo movimento, o Deus único, o Deus do amor e do carinho, não mais aquele Deus da guerra que todo mundo conhecia na época. Ele veio nos trazer novos conhecimentos e reencarnou porque precisava de cumprir esta missão. Assim como um dia nós também iremos reencarnar, eu espero ter a oportunidade de um dia, se Deus assim o permitir, de reencarnar para ajudar alguém, ajudar uma nação, ajudar seja lá quem for. Não é isso? Item 10. No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta ao tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz. Isso vai depender de quê, gente? Vai depender do nosso comportamento, do nosso aprendizado, daquilo que nós colocamos em prática. Vamos levar felicidade ou infelicidade. Se nós aqui plantarmos o bem, nós vamos chegar lá do outro lado feliz. Poxa, eu fui lá e fiz alguma coisa. Não foi tanto quanto eu esperava, mas eu fiz. Ou então, pelo menos, tentei fazer. Pelo menos tentar fazer. Uns nem isso fazem. Vem simplesmente como se viesse a passeio. Eu agora mesmo estava até ouvindo aqui uma canção que se chama Encontros e Despedidas. É da filha da Elis Regina, Maria Rita, né? E depois eu aconselho, escuta essa canção, vocês vão ver. Ela fala, tem uns que vêm aqui para nada, vem a passeio. Veio aqui, ficou, e levou o quê? Aí chega do outro lado, quer ser feliz? Não, não vai ser feliz. Porque você não vai colher aquilo que você só vai colher aquilo que você de fato plantou, né? E continua.
feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que teria praticado. Né? Então, acabei de falar para vocês, né? Bem ou mal praticado. Boa noite, seja bem-vindo. Cheguei, cara. Olha só, Depois, nem tirei a roupa do trabalho. Estou aqui. tudo bem, não, tudo bem, tudo bem. Não tem problema você chegar atrasado, não. Depois você dá uma olhadinha na barra que está passando embaixo. Isso aí, ó. Depois você faz um Pix para pagar o seu atraso, você faz um Pix aí para esse serviço. Vou fazer. Então já está Combinado. perdoado, ganhou teu bônus hora de hoje. Tá, que legal, que ótimo. Paulo, você quer ler um pouco? Eu tô no item 10, comecei o item 10. Quer que eu termine ele e você começa o 11? Vou pegar o livro agora, sim. Tá. Então faz isso que eu vou continuar lendo o 10 e tu lê o 11. O estado espiritual é a situação normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo. Porque a gente não se considera espírito, vocês já notaram? O Paulo, o Jorge, a Miriam, a Elisa, a Maria, a Joana, nós somos espíritos. Estamos Jorge, estamos Paulo, estamos Miriam, estamos. Né? O dia que a gente começar a aprender de fato que somos espíritos e que estamos aqui em aprendizado, aprendizado me lembra estudo, né? E estudo é o que a gente deve estar. Eu passei o dia inteiro com esse livro na mão, gente. Esse não, perdão. Eu tinha que passar o dia inteiro com esse livro na mão, porque eu passei o dia inteiro na rua hoje, fazer alguns exames, mas só que eu acabei levando o livro Aconteceu na Casa Espírita, mas também foi válido, porque eu me atualizei bastante ali para a nossa próxima aula de segunda-feira. Olha, e vai ficar legal lá os trabalhos lá. E seguindo, nós estamos no nosso estado definitivo, que é o espírito, e porque o corpo espiritual nunca morre. Nós vamos sempre. Vida, nós só temos uma. Reencarnação, quer dizer, reencarnação não. Encarnação, nós temos um monte. Nós temos várias. Agora, a vida, nós só temos uma. E essa é imortal. O estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. É, sobretudo, um estado espiritual que ele se recolhe os frutos do progresso realizado durante a encarnação. É aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, toda hora. Na Casa dos Espíritas, a gente ouve isso. É colher aquilo que plantou. Não tem como escapar. Você não vai plantar banana e colher manga. Nunca. Não tem como. Não é possível que isso aconteça. Diz até um amigo meu brincando, às vezes, o que atrapalha é você chupar a manga e assoviar ao mesmo tempo. É o que atrapalha. Isso sim atrapalha. E continua. O estado corpóreo é apenas transitório e passageiro, e, sobretudo, o estado espiritual, nele recolhe os frutos que foi plantado na encarnação. É então que ele também se prepara, olha só, para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno ao seio da humanidade. Aquilo que nós aprendemos, a gente não esquece, como já foi dito, já foi falado. A gente guarda e traz para pôr em prática. E 50% só, né? Porque 100% ninguém coloca, a gente não consegue. Eu não sei por que nós somos tão cabeçudos, como diz o meu amigo espiritual, me chama assim, na atividade, ô cabeçudo, porque nós somos cabeçudos. A gente tem conhecimentos, às vezes, milenares, gente, mas a gente chega aqui e cai na besteira de fazer a coisa errada. Meu filho, faz o buraco e joga a semente. Aí você joga a semente e depois faz o buraco. Não vai nascer nunca. Não vai brotar nada.
Isso é quando eu falo sempre para os meus amigos, Paulo é um dos que ouve muito, eu falar muito isso, eu repito, estudar tem que ser com seriedade, tem que ser consequência. Eu tive, nesse final de semana, o Paulo até falou esses dias aí, eu tive um compromisso sério de resolver um problema pessoal, que era um problema. Eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eu ia viajar e a viagem deu para trás porque a empresa deu bolo. Então, eu tive que resolver esse problema. Eu não pude comparecer ao estudo que eu tanto amo, que é estudar o Livro dos Espíritos. E eles ficaram lá por 1 hora estudando e estudaram 2 ou 3 questões. Isso foi o quê? Aquilo que eu falo sempre, um estudo sério, um estudo compromissado, como eu tenho agora esse sábado. Nesse sábado, o estudo começa às 11, mas eu vou chegar antes das 11 horas, porque eu tenho o compromisso de ajudar a preparar a bolsa que vai ser distribuída às 5 horas da tarde para as pessoas necessitadas. Isso é compromisso. Olha que felicidade que eu estou ouvindo isso, hein? Não é legal, Paulo? É legal, muito, Isso muito. traz uma satisfação para a gente, vocês não têm É. noção. Da gente ir passando de mão em mão a mercadoria e jogando dentro do saquinho, botando no chão e brincando com outro e se abraçando. O ar é legal, a conversa é legal. Nós temos um senhorzinho lá que é meu xará, o seu Jorge, que é perfeita harmonia. Está sempre ali com a gente. Tem o nosso amigo Leandro, que todos que estão. Sumiu tua voz, hein? Dutra, tua voz sumiu. Voltou. Pronto. Voltou. O StreamYard, ele deu uma travada aqui, para mim, eu não vi. Mas, então, voltando aqui ao nosso estudo, vamos deixar. Vamos lá, Dutra, deixa eu fazer uma. O espírito progride igualmente Dutra, me ouve um também é uma outra pouquinho. palavrinha, e quem quiser saber melhor sobre isso, eu tenho um vídeo que fala sobre erraticidade no canal Estudar Kardec. Eu botei lá esse vídeo, sou eu que falo no vídeo. Foi um vídeo que eu até. E eu acho que lá na União Espírita também tem, quando nós fizemos alguma coisa de cada um falar alguma coisa, eu falei sobre erraticidade. Porque as pessoas perguntam, quando você desencarnar, você vai para onde? Eu vou para o céu. Eu não sei, eu vou para um branco. Eu vou para a erraticidade. Lá é que eu vou me colocar no lado bom ou no lado ruim. Mas todos nós vamos ter uma pequena passagem, com certeza, pelo umbral. Umbral é a hora de reflexionar, é a hora da gente ver aquilo que de errado nós fizemos e nos arrependermos daquilo que nós fizemos. Porque a gente só vai sair de lá, desse umbral, na hora que a gente se arrepender, arrepender seriamente. Né? Eu assisti ontem que eu assisti o Nosso Lar 2, eu até comentei com o Paulo, achei o filme muito bem feito, uma história muito bem feita, foi melhor do que o primeiro, principalmente em visual. Eu que gosto de trabalhar com visual, eu achei muito bacana. A única coisa que eu não gostei no filme, eu vou ser franco e claro para todo mundo, é aquele casamento. Eu nunca tinha ouvido falar que tinha casamento lá do outro lado, mas, enfim, botaram, está lá e não tem como tirar. Eu ainda não acredito. Mas, fazer o quê? O estado corpóreo e o estado espiritual são para eles as fontes de 2 formas de progresso que se desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa alternativamente por esses 2 mundos de existência, o corporal
e o espiritual. E aqui o nosso querido amigo traz uma nota de rodapé para a gente e diga-se assim, antes do Paulo, eu passar o 11 para o Paulo. Vê-se claramente nesse trecho como a cultura terrena é ainda apenas uma meia cultura. Olha só o que ele está dizendo. A gente tem muito mundo evoluído por aí, gente. E um dia nós vamos passar por ele. Mas ele está falando, Herculano Pires está falando sobre o nosso. Meia cultura. Ele não fala nem uma boa cultura, ele fala meia. E olha que era um apóstolo de Kardec, ele. Hein? É o cara que recebeu o título do homem que melhor mediu Kardec. Talvez ele conhecesse coisas de Kardec que nem Kardec conhecia. De tanto ele estudar a vida do homem. Função do espiritismo é completar essa cultura. A Terra em si tem, como ele diz, meia cultura. E qual é a função do espiritismo dentro dessa terra de meia cultura? Complementar. Não foi o que os espíritos fizeram através de Kardec, nos dando essas instruções aqui e outras nos outros livros? Está claro demais isso aí. Dando-lhe as dimensões da realidade espiritual. A alternância de vidas na Terra e no espaço faz do homem não o existente das filosofias existenciais, mas um ser interexistente, ou seja, que está aqui e está lá, vive-se dos dois lados. Mesmo na encarnação, essa condição interexistencial se revela de maneira inegável. Os homens vivem na estação da vigília, no estado da hipnose ou do sono. Além disso, possui a mediunidade, que a parapsicologia denomina de funções PSI. E, através dessas funções, ele se coloca no intermúndio, vivendo ao mesmo tempo em dois planos diferentes, mas conjugados. Veja este problema em O Ser e a Serenidade, da edição de Paneia. O que ele está dizendo? Que a gente vive igualmente dos dois lados. Quando a gente está aqui, estamos agora aqui conversando, batendo papo, estudando, daqui a pouco a gente se recolhe, dorme, o espírito vai para o plano espiritual e lá faz a mesma coisa. Se você for do lado da pá virada, tu vai para a pá virada. Se você for um cara sério, concentrado, você vai fazer as coisas certas, você vai estudar, você vai aprender, você vai ajudar. Por isso que a gente diz que na hora que a gente se recolhe, a gente tem que fazer como Santo Agostinho nos ensinou. Vamos fazer uma reflexão de como foi o nosso dia. Vamos ver aonde nós acertamos e aonde nós erramos. Aonde nós erramos, a gente tenta não errar mais e até pedir perdão. E dar aquela ideiazinha, aquele papo assim de pé de ouvido para o nosso mentor espiritual, ou nosso anjo da guarda, como vocês queiram chamar. Pô, me carrega para um lado bom aí, não deixa eu ir para o lado ruim, não. Me leva para estudar, me põe num bom lugar, e isso com certeza vai ser realizado. Ele vai atender ao pedido de vocês. Mas tem espírito que é teimoso, mesmo pedindo, já vai para outro canto. Né? Paulinho, 11 é contigo, vai lá. Vamos lá. A minha tradução vai ser o tempo todo. A minha tradução aqui é não é do Herculano que você está lendo, né? A minha tradução é do Manuel Justiniano. Então, um pouco de... Tá ouvindo, não? Tá sem áudio. Melhorou?
Ah, meu, logo na minha hora aqui. Melhorou? Tá me ouvindo? Dutra! Não, está sem áudio ainda, continua sem áudio. Você está ouvindo? Faz sinal aí. Está ouvindo? Caiu. Então, deixa eu continuar aqui para a gente não se atrasar, gente. Deixa eu ver aqui como o StreamYard agora não avisa. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, por enquanto não chegou mais ninguém. Vamos lá. Item 11. A reencarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Paulinho está voltando, deixa eu ver. Tá Voltei. legal? Tá me ouvindo? Não, não te ouço ainda. Ah, meu problema Deus. no teu áudio. Você me ouve? Sim. Tá me ouvindo? Tô. Ok. Eu acho que ele nem me ouvindo está. Tá me ouvindo? Pô, a minha mão aqui tá... Ah, meu Deus do céu. E agora, tá me ouvindo? Ô, papai. Gente, no final do dia a gente vai fazer uma vaquinha e comprar um microfone pro Paulo, tá, gente? Não, Vamos peraí, passar uma alô, alô. vaquinha aí, fazer uma vaquinha e comprar um microfone. Pô, que absurdo. Você tá me ouvindo agora, Eu não não? estou ouvindo o Paulo em nada aqui. A Miriam diz que está te ouvindo, porque a Miriam deve estar no celular. E você Eu está no tô te ouvindo. celular. Tô no celular. Ah, ele está no celular. Por isso, Miriam, que eu não estou ouvindo ele. E o celular dele não está sendo captado aqui. Pode ser ali o plugzinho do celular. E para vocês que estão dentro do YouTube, aí você vai ouvir ele. Mas para mim aqui, dentro do StreamYard, ele não fala. Mas você me ouve? Faz só o sinal. Me ouve? Está me ouvindo? Peraí. Ele nem isso faz, eu acho que ele nem me ouvindo está. Não, tô. Ó. Tá? Tô. Ah, então Tô. beleza. Eu vou continuar. A reencarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Estes mundos há avançados, onde a existência decorre em condição de menos pessoas do que na Terra física e moralmente. Então, não é uma exclusividade vir aqui. Isso aqui é um mundo de provas e expiações. Um mundo onde todo mundo é reclamão, onde todo mundo reclama, onde a gente tem que reparar os nossos erros. Mas com toda a pureza da alma, eu queria voltar aqui. Eu gostei desse planetinha azul. Eu acho que ele ainda tem muito a me ensinar antes de eu dar um passo à frente para outro lugar. Né? Tem pessoas que não. Tem pessoas que até dizem assim, gente, nunca mais quero voltar aqui. Nem tudo são flores, né? E às vezes, na hora de espetar a mão, na hora de colher a rosa, que a gente vê a necessidade do aprendizado, né? Nesse chegar lá, botar a mão e arrancar. É olhar primeiro onde vai pegar, onde vai segurar no caule para poder cortar e não se ferir. Mas nós somos aprendizes, gente. Por mais milênios que a gente tem de reencarnação, a gente ainda é criança perto de um Cristo da vida, né? Que teve bilhões, trilhões, talvez seja lá, de reencarnações, até ele ser o Cristo, né? Porque ele não veio montado Cristo, ele não veio pronto. Ele passou por tudo isso que a gente está passando e até pior. E até pior quando reencarnou para nos ajudar. Como a gente diz no linguajar nosso aqui, ele comeu de fato o pão que o diabo amassou. Porque fizeram de tudo. Se ele viesse hoje aqui, ele apanharia. Ele ia jogar pedra nele de novo. Com certeza. O mundo está tão meio maluco que ninguém ia acreditar.
E vamos lá. Nesses mundos só são admitidos os espíritos que chegaram ao grau de perfeição a eles correspondente. É claro, eu não vou sair do mundo que estou hoje para o mundo de regeneração se eu não tiver adquirido ainda o conhecimento necessário para estar lá. Isso é lógico, é justo. Ninguém sai da primeira série para a terceira. Você tem que passar pela segunda. Você tem que ter o conhecimento da segunda para ir para a terceira. E isso é para tudo na vida da gente. Você só é promovido lá na tua empresa, onde você exerce alguma função, se o teu patrão vê que você é merecedor e que você tem conhecimento para ser promovido. Senão você vai ser simplesmente aquele mesmo cara. E esse mundo nos dá esta oportunidade. Paulinho caiu de novo. O Paulinho está me lembrando aqui, gente, desculpa a brincadeira, brincadeiras à parte, mas o Paulinho está parecendo o Neymar, não está? Ele cai toda hora, gente. Meu Deus do céu. Aí ele voltando aí. Está voltando. Voltou. E agora, Tá me ouvindo? ouve? Eu continuo não te ouvindo. É. E o teu microfone está aberto. Ele aparece aqui, ó. Microfone Está aberto. aberto. Está aberto. E algum problema aí com vocês. Você e teu celular. Eu já até apelidei você aqui de Neymar. Tu cai toda hora. A vida nos mundos superiores, gente, já em si mesmo é uma recompensa. Porque ali estaremos livres dos males e das vicissitudes que enfrentamos neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças, às dificuldades e nem mesmo às necessidades que tem o nosso hoje. Porque já estão num grau bem mais avançado. Neymar foi embora de novo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, estão sujeitos às doenças. Os maus espíritos, estando incluídos neles, os homens vivem em paz, cuidando apenas do seu progresso pelo trabalho da inteligência. Aprendemos, começamos o bem, começamos a colocar em prática, e isso nos ajuda. Nos ajuda. Dá licença, gente. Nesses mundos, reinando a verdadeira fraternidade, não existe egoísmo. Todos nós sabemos que o egoísmo é um câncer, né? Mas é um câncer curável. É um câncer difícil de curar, mas é um câncer curável. A igualdade é legítima, porque não existe orgulho. Nos mundos, mas não tem orgulho. A liberdade é verdadeira porque não existem desordens que exigem repressão nem ambições, tentando oprimir os fracos. Lá não tem o senhor que fica apontando o dedo e você fez isso, você fez aquilo, tu vai ficar de castigo. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Está lembrando até um país aí que a gente conhece, né? Que a gente tem que medir as palavras que a gente fala. Senão a gente toma paulada. Comparados à Terra, esse mundo são verdadeiros paraísos e representam diversas etapas da rota do progresso que conduz o espírito ao seu estado definitivo. A Terra, sendo um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, que somos nós, é essa a razão porque o mal nela domina, até que praza a Deus transformá-la em morada de espíritos adiantados. A gente só vai melhorar depois que a Terra só vai passar. A gente está ouvindo falar muito aí
em mundo de regeneração. Vocês concordam? Todo lugar que você vai, você ouve falar isso. Mundo. A Terra está passando por um mundo de regeneração. Vai passar. E não vai ser agora, não. Não vai ser em 2025, 26, 26. Vai levar ainda muito tempo. O mundo, até ele dar uma equilibrada, vai demorar bastante. Por isso que o nosso trabalho de informar os nossos jovens do que o que é bem e o que é mal é importantíssimo. E o que a gente está vendo hoje no nosso planeta Terra não é normal. Você acha que de hoje para amanhã esse mundo vai se transformar? Não, não vai. E a resposta é simples. Porque não depende do planeta, depende da gente. Isso aqui só melhora se eu melhorar. Se eu não melhorar, a Terra vai continuar sendo a mesma porcaria. Com seus defeitos, com suas guerras, com as suas matanças, com N coisas erradas que a gente vê que está acontecendo. É atual. É atual. Isso não vem de agora, não. Tá? Não vem dizer que antigamente já era mais beleza. Não, antigamente tinha também. Lá no tempo do Ronca tinha também. O cara lá da caverna 1, brigava com o cara da caverna 2. Puxava a mulher pelo cabelo, né? Assim que a gente aprendeu, o homem da caverna. Era para a sobrevivência dele, mas era agressivo, não deixava de ser agressividade. Ele não melhorou, ele não cresceu, ele não evoluiu, nós também vamos. Mas leva tempo. Leva tempo. Isso depende somente da gente fazer a coisa certa. Como diz a musiquinha que eu falei, fazer o que Jesus fez. Seguir os passos dele. Fácil, fácil. Mole, mole. Ó. Como dizia aquele cara da escolinha, ó, somebody love. Vai ser muito bom. É só seguir Jesus. É só seguir os ensinamentos dele. Está aqui. Está no Evangelho, está no Livro do Espírito, está na Gênesis. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos e representam diversas etapas. A Terra, sendo um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é essa a razão pela qual nela predomina o mal. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo. Jorge, mas é difícil? É difícil. Ninguém está falando que é fácil. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E a gente precisa brigar com isso. A gente precisa de assumir quando a gente erra. A gente precisa do momento de estar educando. Isso. Eu vou comentar um negocinho que o Paulo botou aqui no finalzinho. É interessante vocês saberem disso. Eu estou quase acabando aqui o 11. Mas antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade, ele e o espírito, né? Relativa ao seu progresso. Nós não temos ideia do que seja. Eu vou citar logo duas palavras: felicidade e amor. A gente tem ideia, mas a gente não sabe o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é
passear, está andando de barco, andando de avião, comprando carro zero, tendo do bom e do melhor. Porque isso tudo vai ficar aqui. Aí eu chego do outro lado, triste, aborrecido. Poxa, eu tinha tudo lá na Terra. E aqui, mas por que eu estou tão triste aqui? Por que eu cheguei aqui dessa forma? Né? Vocês lembram um cara que falou isso, que pensou isso? Lembram? Chamado André? Cara, eu fui legal com todo mundo, eu não cobrava, às vezes, remédio, eu não fazia, eu atendia de graça, eu fui um bom médico, eu participei de tantas coisas, eu ia à igreja todo domingo. E por que eu estou aqui nessa aqui? Os caras ainda estão me chamando de suicida? Olha o sofrimento que ele passou. Você entendeu o porquê? Porque para ele estava tudo bacana. Eu fui lá, eu trabalhei, estudei, me formei, atendi as pessoas, criei bem meus filhos, criei bem, ajudei muito a minha esposa. E agora estou aqui nesse fracasso total. Porque não aprendeu o que de fato deveria aprender. Quem viu os 2 filmes sabe disso. Os maiores aprendizados dele foi do lado de lá. E não foi do lado de cá, não, foi do lado de lá. Né? Quando Aniceto fala com ele, calma, baixa tua bola aí, que tu. O cara já chega lá querendo ser médico. Não é? Não, amigo. Não, calma aí. Pega na vassoura primeiro e vai limpar o banheiro. Depois tu vai ser médico. Por enquanto, não. Você tem que aprender a ser humilde. E encerrando aqui a última linhazinha. Está me ouvindo agora? É como uma criança que gosta dos brinquedos nos seus primeiros anos. Mais tarde, prefere os prazeres da juventude e, finalmente, aqueles mais verdadeiros da idade madura. É assim que é a vida. Tudo tem seu tempo, seu momento e o seu saber de aprender. Né? A gente não vai aprender com 3 anos de idade o que um rapaz de 17 ou 18 anos faz. Você só vai aprender quando você chegar lá. Até porque ninguém vai ensinar. Você vai aprender. Tem coisas que o pai, a mãe educa, mas tem coisas que é a vida que nos leva lá para aprender. Não é? E a gente vai parar aqui no 11. Na semana que vem a gente vai. Deixa eu ver aqui para vocês. Quarta-feira, semana que vem. É dia 7. Não, é dia 10. Dia 10/7 de 24. Nós estaremos fazendo o item 12 em diante. O que eu falei para vocês, gente, que o Paulo botou aqui, eu vou espelhar para vocês aqui agora, para todo mundo ver. É isso aí, ó. Ele disse que estava me ouvindo bem e que eu falei sobre o trabalho das sextas, que não consigo ser ouvido. Éramos de conta e fizemos uma a mais. No último sábado que nós tivemos lá, fazendo as bolsas, a gente conta daqui, conta dali, bota no cantinho, bota no outro espaço. Não é um espaço físico como o de vocês lá na União Espírita, é um espaço pequeno, mas, graças a Deus, dá para armazenar tudo que a gente precisa, do jeito que a gente quer. Contamos daqui, contamos dali, várias vezes, parecia que estava certa a quantidade de bolsa, mas não, tinha uma bolsa a mais. Depois, na contagem final, eles viram que tinha uma bolsa a mais. E o que aconteceu naquele dia? Foi uma pessoa a mais lá. Olha como é que a coisa estava aquilo estava programado pela espiritualidade. Esses caras vão fazer uma bolsa a mais. Vamos futucar aqui para eles errarem lá e fazer uma bolsa a mais. E aconteceu. A espiritualidade atuando ao bem da gente. E aquilo foi muito alegre, nos trouxe uma alegria.
para o Paulo, para mim, para o seu Jorge, para a dona Janaína, com certeza, né, pô? Foi uma alegria para todos, e principalmente para a pessoa que recebeu. Que talvez foi lá, assim, pô, vou até lá, será que sobra alguma coisa lá para mim? Pelo menos um saquinho. E acabou ganhando uma bolsa. A gente nunca está sem o amparo deles. Por isso que eu gosto desse estudo. Pena que hoje o Paulo não está podendo falar com a gente, mas a Eliana também está num outro compromisso numa casa espírita. Mas o papo tem que ser esse. A gente tem que trocar ideia dentro do texto que a gente está falando, não é mudar. Agora que nós encerramos, nós podemos até falar outra coisa. Nós ainda temos algum minutinho. A gente pode até falar outra coisa, mas durante o trabalho é aquilo ali, é focar naquilo ali. É coisa que muitas vezes a gente não vê. Como eu falo às vezes, gente, quando eu falo coisas no meu canal, é porque é meu canal e lá eu posso falar. Então, por muitas vezes eu deixo de falar as coisas em alguns lugares, mas no meu canal eu falo. E quem assiste, quiser achar que é certo ou errado, mas nunca falo sem antes ter certeza que aquilo que eu estou falando está correto. Jamais, jamais vou passar uma informação errada para vocês. Quando não souber, digo simplesmente, com a maior franqueza do mundo, não sei. Eu hoje confesso que eu fiquei assim, caramba, esse item aqui é meio complicado, mas acabei desenvolvendo ele aí tranquilamente e foi um item muito fácil de se desenvolver. E semana que vem a gente começa no 12. E para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, eu vou fazer uma prece. Olha que legal, vocês vão ouvir eu fazer uma prece. Uma prece que eu gosto muito, que eu amo de paixão, acho essa prece. Depois do Pai Nosso, para mim, essa aqui é a prece mais bonita que tem. E é a prece que eu vou oferecer, não só para vocês que estão aí agora, mas para aqueles que futuramente estarão ouvindo, que é a nossa prece de Cáritas. Eu adoro essa prece, eu acho muito legal. Se eu pudesse botar o áudio, é porque eu não sei se pode. Eu ainda estou vendo isso aí com o YouTube. Eu iria botar Quanta Luz, porque eu sei que alguém aí gosta dessa música. Eu tenho ela aqui. Eu posso até tentar, eu não sei se vai dar tempo, do tamanho dela ser do tamanho do que eu vou ler. Mas eu tenho ela aqui também para vocês, tá? Depois que eu acabo, se eu ler rápido, eu boto ela para a gente encerrar e dar um tchau para vocês. E vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que assim desejarem, e vamos encerrar o nosso dia de hoje com essa prece maravilhosa, que é a prece de Cáritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação. Dai à luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. E que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. E deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade,
ó poder, ó beleza, ó Beleza. perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças para ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.